E aí galera, aqui mais uma vez o Harold para o canal Bia Pro Gamer Brasil. No vídeo de hoje nós vamos começar a falar sobre o sistema de ataques do game Command & Conquer Tiberium Alliance. Então vamos nessa! E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um tutorial do game Command & Conquer Tiberium Alliance. Hoje nós vamos estar falando de ataques. Nesse tutorial de hoje, eu vou estar apenas mostrando como funciona o sistema de ataques. Então ele é mais um tutorial focado no pessoal que está começando no game. Se você é um player mais experiente e está procurando um tutorial onde eu vou estar passando dicas de simulação, dicas de qual unidade utilizar em determinados momentos do game, aguarde sair a parte 2 desse tutorial, mas nem por isso deixe de curtir o que eu tenho para dizer para a galera mais nova, ok? Então vamos lá. Pessoal, antes mesmo de eu começar a mostrar para vocês o sistema de ataque, eu preciso falar sobre algo muito importante. O nosso último tutorial, que foi o tutorial de bases, eu mostrei para vocês e comentei que o interessante quando vocês têm uma base de recursos, que é uma base que ela não possui ataque, é vocês terem apenas uma ilha de energia. Vocês lembram o que é uma ilha de energia, né? São diversas usinas com um acumulador no meio. Na base de ataque, isso é diferente. Vocês precisam ter o máximo de ilhas de energia possível e uma boa configuração para uma produção de Tiberium. E também alguma coisinha de cristal, mas se vocês quiserem excluir a produção de cristal dessa base, também não tem problema, porque vocês vão ganhar muito cristal atacando e vocês vão transferir o cristal das outras bases. Eu aqui, por exemplo, mantive um silo pegando 3 campos de cristal, mas se vocês quiserem, isso não é necessário. Então vocês podem ver que aqui nessa minha base, eu tenho uma boa configuração de Tiberium, uma mínima produção de cristal e eu tenho muita produção de energia. Uma base de ataque, vocês precisam ter uma boa produção de energia, porque vocês vão gastar muita energia fazendo os upgrades de ataque de vocês. Então sempre que vocês começarem no game, normalmente vocês não ficam com a base 1 como base de ataque, porque a base 1 ela é igual para todo mundo e ela nunca vem uma base boa. Então normalmente a gente faz a base 2 ou 3 como a nossa base de ataque, que é o caso aqui desse servidor, onde eu peguei uma boa base, onde eu consegui colocar as minhas ilhas de energia da melhor maneira possível, e então toquei a ficha fazendo com que ela se tornasse uma forte base de ataque, ok? Então essa é a primeira dica que eu tenho para vocês. Base de ataque, vocês precisam sempre achar uma base com um bom layout de Tiberium e também uma maneira onde vocês possam colocar a maior quantidade de ilhas de energia possível. Para o pessoal que joga no mundo 8, isso foi um recado que um amigo meu, grande Otono lá, pegou e passou para mim, que era interessante eu falar a questão de usinas e acumuladores dentro de uma base de ataque. O pessoal que parou no mundo 8 e não jogou nenhum servidor da nova economia, mudou bastante coisa, pessoal. Antigamente a gente fazia a proporção de um acumulador a cada 2 usinas de energia. Na nova economia não é assim que funciona, é exatamente como eu estou mostrando para vocês. É montar as ilhas de energia com o acumulador pegando a maior quantidade de usinas possível. Então fica dado o recado que o nosso amigo Otono lá do mundo 8 tinha me lembrado no último tutorial. Então pessoal, agora eu vou falar para vocês como é que funciona o sistema de ataque dentro do game. Primeira coisa, o que a gente precisa para ter um exército dentro do jogo? Essa base aqui, se vocês forem prestar atenção, vocês vão ver que ela tem 4 estruturas diferentes que não estavam naquela base que eu utilizei para fazer o último tutorial. Quais são essas estruturas? São o centro de comando, as casernas, o aeroporto e a fábrica. O que elas fazem? O centro de comando é ele quem determina os nossos pontos de exército. Para mim poder recrutar unidades para o meu ataque, eu utilizo esses pontos de exército. Então, se eu for contratar um veículo, por exemplo, ele pode me custar 10 pontos. Então, dependendo da maneira que eu monto meu ataque, eu utilizo tantos pontos de exército até fechar um máximo de 200. A gente atinge 200 pontos de exército quando o nosso centro de comando ele chega no nível 28. É o máximo de unidades que a gente vai poder recrutar, é quando o nosso centro de comando ele estiver no nível 28. Aqui, o meu centro de comando ele está no nível 52. Por quê? Porque eu tenho unidades de nível 52 no meu exército. Para mim poder continuar evoluindo as minhas unidades, eu preciso sempre evoluir o meu centro de comando, ok? Então essa é a função do centro de comando, é definir os nossos pontos de exército e também possibilitar que a gente faça o upgrade das nossas unidades a níveis superiores, ok?
As outras estruturas, que são as casernas, o aeroporto e a fábrica, elas são responsáveis por permitir que a gente recrute as unidades, a fábrica é responsável pelos veículos, o aeroporto pelas aeronaves, as casernas pelas infantarias e também pelo tempo de reparo. E isso eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, ok? Então essas são as unidades necessárias para que a gente tenha um ataque dentro da nossa base. Bom, então agora que você já sabe o que a gente precisa para ter um ataque dentro da nossa base, eu vou mostrar para vocês primeiro a minha página de ataque. Vocês podem ver, esse ataque ele é um ataque formulado para PVP. Eu não estou em PVP nesse servidor, mas eu também estou com preguiça de vender e montar um novo ataque nesse servidor, que é um servidor que eu já não jogo com tanta frequência, como eu já havia dito para vocês. Se vocês forem olhar aqui no canto, vocês vão ver que eu estou utilizando 200 pontos de exército, do máximo de 200 que eu posso ter. Pessoal, vocês sempre tem que usar o máximo de pontos de exército, montar o ataque de vocês com a maior força possível, ok? Então agora que vocês já viram o meu ataque, já viram o que a gente precisa para ter um ataque, eu vou mostrar para vocês o que a gente precisa para atacar. São duas coisas, pontos de comando e tempo de reparo. O que são esses pontos de comando? Os pontos de comando eles estão aqui no cantinho. A gente tem esse contador, aqui está dizendo que eu tenho 93 pontos, de um máximo de 100 que eu posso acumular. Para que servem esses pontos? A cada ataque que a gente faz, a gente gasta uma determinada quantidade de pontos, dependendo da distância que o alvo estiver da nossa base. A gente produz 10 pontos de comando por hora, então é muito importante quando a gente for atacar, a gente medir bastante se vale ou não vale a pena, para a gente poder dar mais ataques durante o dia, ok? Se eu vier aqui fora, eu posso mostrar para vocês como é que funciona o cálculo dos pontos de comando. Sempre que eu for atacar, eu já tenho um custo de 10 pontos, e se eu for atacar dentro do território da minha aliança, eu tenho um custo de mais um ponto por campo dentro do território da aliança. O que é o território da aliança? São as linhas azuis na volta da minha base. Aqui, por exemplo, se esse jogador fosse da minha aliança, a linha azul estaria estendida e eu teria o mesmo custo para atacar esses alvos próximo às bases dele, ok? Então deixa eu mostrar para vocês rapidinho aqui. Eu parto de 10 pontos de comando para fazer um ataque e 1 ponto a cada campo de distância da minha base. Ou seja, aqui eu tenho 10 mais um campo, eu teria um custo de 11 pontos de comando, ok? Dar um outro exemplo para vocês. Se eu fosse atacar esse acampamento, eu teria o custo de 10 pontos de comando, mais 1, 2, 3, 4 campos, ou seja, um custo de 14 pontos de comando para fazer esse ataque. O que acontece se eu atacar algo fora do território da minha aliança? Eu tenho um custo elevado. Como é que funciona o cálculo daí? Se eu for atacar, por exemplo, esse posto afastado que está fora do território da minha aliança, eu teria um custo de 10 iniciais mais 3 pontos de comando por campo. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vejam só. Eu tenho os 10 mais 3, 6, 9, 12, 15, 18. Então eu tenho um custo de 28 pontos de comando para poder atacar esse posto afastado que está fora do território da minha aliança. Então isso é algo que vocês precisam sempre prestar bastante atenção. É onde que está o alvo que vocês estão atacando para vocês economizarem pontos de comando e poder lançarem mais ataques durante o dia, ok? Então isso é uma das coisas que a gente precisa para fazer ataque. Pontos de comando e saber o que a gente está atacando para não desperdiçar esses pontos que a gente produz apenas 10 por hora, ok? Outra coisa que a gente precisa para atacar é tempo de reparo. Se eu clicar aqui em reparar, vocês vão ver que eu tenho esses contadores aqui em cima. No momento, eu estou com 1 hora e 54 minutos de reparo acumulada, de no máximo 12 que eu posso ter nesse servidor. O que é esse tempo de reparo? Quando eu envio um ataque e as minhas unidades são danificadas ou destruídas, eu gasto cristal e também eu gasto tempo de reparo para poder recuperar elas. Como é que funciona? A gente acumula esse tempo e quando a gente vai atacar, a gente acaba gastando o tempo que a gente tem acumulado para fazer o reparo instantâneo. Por que isso? Porque às vezes a gente não derruba um alvo com apenas um ataque. A gente precisa dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ataques para derrubar um alvo. E a cada ataque a gente precisa reparar as nossas unidades. Então a gente acumula esse tempo de reparo para poder fazer a reparação instantânea das unidades.
Se a gente não possui tempo de reparo acumulado, a gente acaba não podendo reparar as nossas unidades e com isso perdendo a oportunidade de dar sequência do nosso ataque. Isso é prejudicial, por quê? Porque quando a gente manda um ataque, se a gente não finaliza aquele alvo, a defesa recupera a vida dela. Então a gente estaria apenas jogando pontos de comando e tempo de reparo fora quando a gente mandar um ataque sem ter tempo de reparo acumulado. Ok? Como eu havia dito para vocês, aqui nas estruturas, elas além de determinarem quais são as unidades que a gente pode contratar para o nosso exército, elas também determinam justamente o nosso tempo de reparo, como vocês podem ver. Como é que funciona? Quanto maior for o nível das nossas unidades, maior vai ser o nosso custo de tempo de reparo. Porém, a gente pode baixar esse custo aumentando o nível dessas estruturas. Então, para a gente deixar o nosso tempo de reparo mais baixo e ter um menor custo de ataque, poder atacar também mais vezes durante o dia, a gente eleva o nível dessas estruturas. Então, para finalizar, pessoal, porque hoje eu não vou me prender em mostrar ataques para vocês, como é que funciona a questão de simulação, porque isso eu vou deixar para fazer no tutorial mais avançado. Aqui hoje é só vou mostrar para vocês o que vocês precisam para ter um ataque e o que vocês gastam para fazer o ataque. Eu vou mostrar para vocês os tipos de alvo que a gente possui, ok? A gente possui 4 tipos de alvo no game. São eles os acampamentos, os postos afastados, as bases dos esquecidos e os players. O que vocês precisam saber sobre esses alvos? Um acampamento, ele te dá menos quantidade de recursos, porém ele tem uma defesa mais fraca que um posto afastado ou então uma base dos esquecidos. Vocês podem ver que eu cliquei no acampamento de nível 50 e ele não possui muitas unidades defensivas, ok? Se eu clicar num posto afastado, que são parecidos com os acampamentos, porém está escrito que é um posto afastado e ele tem essa caveirinha branca do lado, vocês vão ver, ele já dá mais recursos, porém ele também tem um pouco mais de defesa. Vocês podem ver aqui, ó, esse posto afastado, ele tem mais unidades defensivas espalhadas para mim ter que ultrapassar e chegar no nosso alvo, que é o estaleiro de construção, e destruir esse posto afastado, ok? Então, o posto afastado ele dá mais recursos, porém ele tem mais defesa. Como é que funciona o sistema com as bases? As bases elas dão mais recursos que os postos afastados, porém elas também têm mais defesa. Então, se eu entrar aqui para vocês vão ver que tem mais unidades defensivas dentro de uma base do que de um acampamento e do que de um posto afastado. Então, é praticamente uma escada. O primeiro degrau é o acampamento, o segundo o posto afastado, o terceiro é a base. Quanto maior for o degrau, maior é a quantidade de unidades defensivas. Isso também faz com que vocês ganhem mais pontos de investigação e também maior é a quantidade de recursos que a gente recebe ao atacar esses alvos. O que vocês precisam saber que é muito importante? Um acampamento e um posto afastado, vocês podem atacar ele dentro do território da aliança. Ele nasce dentro do território da nossa aliança. Uma base não. Uma base ele é um alvo fixo. Quando a gente destrói ela, ela nunca mais vai voltar. Porém, ela tem o seu próprio território. Vocês podem ver essa linha amarela aqui, é o território dos esquecidos. Então, um posto afastado e um acampamento, eu posso atacar com um custo de 1 ponto de comando por campo, porém uma base sempre vai ter o custo de 3 pontos de comando por ataque. Ok? Então, para finalizar, agora que vocês já sabem o que a gente precisa para ter um exército dentro da nossa base e o que a gente precisa gastar para poder utilizar esse exército, eu vou mostrar para vocês como é que funciona um ataque em si, ok? Eu vou atacar essa base de nível 46 aqui mesmo, só para dar um exemplo. Como é que funciona? Quando a gente abre um alvo para fazer um ataque, a gente organiza o nosso exército aqui embaixo, de acordo com como está posicionada a defesa. Cada unidade que a gente tem, ela é especializada contra uma unidade de defesa. Aqui, por exemplo, eu tenho a equipe Sniper, que é especializada contra infantarias. Eu tenho a Orca, que também é especializada contra infantarias. O meu Mamute é especializado contra veículos. Então, como é que funciona? Se eu clicar em atacar, eles vão sair em linha reta, exatamente como eles estão aqui, em direção ao interior da base. Eles nunca vão se mover
para o lateral. Se eu largar esse mamute aqui, ele vai seguir linha reta até ser destruído, ou então chegar no fundo da base, ou destruir a base. Tá? Então é assim que funciona. Eu largo a minha unidade aqui e ela sai em linha reta. Saem primeiro as unidades da vaga 1, todas juntas, e aí a cada 10 segundos saem as unidades das outras linhas até fechar a quarta linha de ataque. Como é que funciona a questão da defesa? Se eu largar esse ataque aqui e botar, por exemplo, esse sniper, as unidades que são anti-infantaria, aqui no caso seria esses esquecidos, o Bowler, tem mais esquecidos, todas as unidades anti-infantaria, elas tentariam se mover para poder acertar essa unidade, ou seja, a defesa ela se movimenta lateralmente a fim de encontrar as unidades os quais eles são especializados, e o meu ataque ele vai sempre verticalmente para poder chegar no fundo da base. Eu vou lançar esse ataque aqui só para vocês verem como é que funciona. Vocês vão ver que as unidades da maneira que elas estão, elas vão andar em linha reta e as unidades de defesa vão se movimentar para tentar chegar naquilo que elas são especializadas e matar o meu ataque, ok? Eu não vou simular, não vou nada, pois eu vou fazer um tutorial sobre isso depois. Eu só vou atacar para vocês verem como é que funciona mesmo. Bom, então vocês podem ver, está saindo exatamente conforme estava lá na demonstração. E aqui as unidades que estavam mais no canto, vocês podem ver a infantaria se movendo, porque ela se move para onde? Sempre para perto da que está mais elevada, ok? Vocês podem ver, esse aqui que é anti-veículo já não vai nem conseguir se mover, porque o meu exército ele é bem mais forte do que essa base que eu estou atacando. Mas esse é o sistema de ataque do game. Vocês vão botar a unidade de vocês numa linha, ela vai subir em linha reta até chegar no alvo, e a defesa vai se mover lateralmente para segurar vocês, ok? Então a gente pode ver que eu já vou destruir essa base. Pronto, ela foi destruída. O que é muito importante? Vocês mirarem sempre o estaleiro de construção. Quando vocês derrubam o estaleiro de construção, vocês eliminam o alvo. Porém, se for um alvo difícil, vocês não consigam chegar no estaleiro no primeiro ataque, foquem em procurar a instalação de defesa, porque aí vocês vão ter que lançar mais ataques. Porém, se vocês destruírem a instalação de defesa, aquela defesa ela não recupera a sua força, ok? Outra coisa muito importante que eu acabei não demonstrando, até porque eu fiz esse ataque de uma vez só. Quando a minha unidade ela é danificada, ela reduz também o poder de ataque. Isso vale tanto no ataque quanto na defesa. Se eu mandar, por exemplo, esse mamute que está 100% contra aquele Scrap Bus, vejam só, eu vou ter um resultado, ok? Ele está 100%, então ele vai começar a bater com o ataque dele em 100% e vai destruir logo o Scrap Bus. Porém, se eu pegar esse mamute aqui, que está um pouco danificado, ele também vai ter o ataque dele reduzido. Então vejam só, eu vou mandar ele agora. Ele já não vai bater 100% e provavelmente que esse Scrap Bus vai matar ele. Ó, vocês podem ver, ele não conseguiu passar para o Scrap Bus. Então é isso que vocês têm que cuidar bastante. Não basta vocês terem as unidades vivas. Ela tem que estar 100% para vocês encaminhar um ataque. A defesa é a mesma coisa. Esse Scrap Bus, se eu fizesse um primeiro ataque e ele ficasse assim, quando eu mandasse o segundo, ele ia estar com o poder de defesa dele reduzido. Ele conseguiria tirar menos vida das minhas unidades de ataque. Ok? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. O pessoal mais novo que está chegando no game ainda não entendeu muito bem como é que funciona o sistema de ataque. Espero que vocês estejam gostando do canal. Aguardem, porque eu vou fazer tutorial avançado de ataque, tanto GDI quanto Node. Eu estou vendo uma conta Node boa aí com alguns dos meus amigos para fazer os tutoriais para vocês. E esse vídeo fica por aqui. Não esqueçam de assinar o canal, deixar um gostei se vocês gostaram do vídeo. Então, deixo meu muito obrigado e até a próxima.